Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e nessa videoaula a gente vai começar de fato a implementar os nossos primeiros componentes e as primeiras páginas aqui do nosso projeto. Nessa videoaula especificamente nós vamos implementar aqui a barra de navegação e antes disso, claro, a gente vai preparar, pelo menos inicialmente aqui, o layout global da nossa aplicação. Por que layout global? Veja só, inicialmente nessas páginas públicas, digamos assim, do projeto, né, além de page, a página de login, a página de cadastro, eu vou querer reutilizar tanto a barra de navegação como o rodapé, certo? Aqui no design do Figma não tá a barra de navegação e o rodapé aqui nas telas de login e cadastro, mas eu vou querer fazer isso principalmente para exemplificar logo de início essa questão de estruturar um layout global e reutilizar esses componentes que fazem parte desse layout geral da aplicação para que eles apareçam ali, né, sejam renderizados, independentemente da página que estivesse sendo acessada, se fizer sentido aquele layout naquela página, tá? Mas então nós vamos ter a barra de navegação superior, uma área de conteúdo principal da página, que aqui na landing page são as seções aqui de informação, né, informativas, e ao final eu tenho o rodapé. Essa área central, então, do conteúdo é a área que vai mudar a depender da rota que o usuário estiver acessando. Então, vamos com isso em mente lá para o nosso projeto. E aqui no VS Code eu já estou com o arquivo app.tsx aberto. É nesse arquivo que nós vamos, então, definir esse layout global. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é uma chamada a um componente que eu ainda não tenho, que é o componente navbar, mas eu já vou colocar aqui e a gente vai implementar ele. Então, vou dar o nome de navbar. Depois, eu vou ter uma área aqui para o conteúdo principal. Então, eu vou envolver isso dentro de uma tag main. Tá? Isso é uma excelente prática. Na verdade, a gente deve fazer assim porque a gente tem uma área aqui semanticamente correta, né? E aí eu vou colocar só um texto aqui inicialmente, um conteúdo principal. E após a nossa área principal, né, o main aqui da página, a gente vai ter um rodapé. Esse rodapé também eu vou fazer, eu vou componentizar, né, esse elemento lá na nossa interface. Porém, de início eu vou só colocar uma tag normal aqui, footer, com algum texto. Depois a gente componentiza esse elemento aqui, tá? Belezinha, agora vamos para a barra de navegação. Aqui na pasta Components, vocês percebem que já tem uma pasta aqui, UI, que é justamente a pasta onde o ChatCN coloca o código aqui dos componentes que você adiciona, os componentes do ChatCN. Nós vamos criar dentro da pasta Components uma pasta, e eu vou chamar ela de Shared. Shared. Onde eu vou colocar justamente esses componentes que eu vou reutilizar, né, que vão ser compartilhados ali em diversas views ali, em diversas páginas da minha aplicação, beleza? Então, deixa eu fechar aqui. Aqui nessa pasta Shared, eu vou criar o nosso primeiro componente, que é o navbar. E eu vou seguir a seguinte convenção para nomenclatura dos arquivos dos componentes, tá? Eu vou colocar o nome do componente tudo em minúsculo, e aí se tiver um nome composto, por exemplo, é a barra de navegação superior, navbar top, eu quero chamar de navbar top. Então, vou separar aqui os nomes compostos por traço. Então, navbar traço top seria assim, mas agora nesse momento eu vou deixar só navbar mesmo, .tsx, que é a extensão do nosso arquivo. Aqui eu vou usar um snippet de código que a extensão que eu pedi de vocês instalarem, essa extensão aqui, ó, de snippets do React, ela nos traz que é a RFCE. Então, quando você digita RFCE e confirma, ele te gera aquele esqueleto, né, básico aí de um componente funcional no React. E já nomeei aqui o componente pra gente. Só que lá no app.tsx eu chamei ele navbar com B minúsculo. Beleza, então eu vou fazer o seguinte. Aqui mesmo eu vou mudar o nome desse componente, colocando navbar com B minúsculo mesmo. No nome do componente, gente, eu vou utilizar o padrão Pascal Case, tá? Então, iniciando cada termo ali com letra maiúscula. Nesse caso aqui, eu gosto de navbar, eu gosto de deixar como um termo só, tá? Mas vamos supor que fosse navbar top. Então, eu colocaria aqui usando o padrão Pascal Case. Então, iniciando cada termo com letra maiúscula. Mas enfim, beleza. Vamos deixar aqui, navbar. Então, tem a minha função do componente aqui e eu estou exportando aqui. Deixa eu ajeitar isso daqui. Navbar. Pronto. Beleza. O que eu vou exportar aqui, né? O que eu vou retornar, na verdade, como estrutura JSX desse componente navbar? Bora ver lá no nosso design? E aí, a nossa barra de navegação, ela é o quê? Ela é um agrupamento de 3 áreas principais aqui. Eu vou ter aqui a área do logotipo, a área do menu de navegação e a área dos botões aqui para as páginas de login e cadastro. Beleza, vamos tentar replicar essa estrutura. E aí, eu vou deixar todos esses elementos da nossa área de navegação aqui, da nossa barra de navegação, dentro de uma tag header para ficar mais correto semanticamente, né? E dentro desse header, eu vou ter uma tag nav, justamente para colocar ali os elementos de navegação desse meu componente, tá? Então fica semanticamente correto aqui dessa forma. Belezinha. O que eu vou fazer aqui então? Lembrando, né? Eu vou ter 3 áreas aqui. Uma para logo, outra para o menu e outra para os botões ali de autenticação, né, criação de conta. A minha logo ela vai ser um link. Então vamos seguir aqui um padrão, onde o logotipo ali de um site, de um sistema web, ele serve como um link ali para voltar para a página inicial. Então vai ser um link. Então de início eu vou colocar um link aqui para a raiz desse meu site, desse meu sistema. E eu vou só colocar um texto por enquanto, depois a gente trabalha melhor nessa área de logotipo. Aqui no menu, vejam que eu tenho 3 itens de menu.
certo? Então, até para trabalhar com espaçamento, alinhamento aqui de forma mais fácil, eu vou envolver eles em uma div. E aí eu vou ter esses 3 links aqui. Então, 3 tags de link. A primeira é a de link para início, né? Então, vai levar aí para a raiz do site. Opa. Depois eu vou ter uma tag aqui, né, um link para recursos, né, a seção de recursos. E por fim, para perguntas frequentes. E aí eu já vou preparar os links aqui, seguindo o padrão de navegação aqui por meio de identificadores, né, navegação interna pelo ID. Então vou colocar aqui esse link recursos levando para a página inicial, né, para o elemento de ID feature section, tá? Então eu vou ter aqui uma seção, nós ainda vamos criar, logicamente, né? E eu vou colocar esse ID para fazer esse vínculo aqui com esse link. E a de perguntas frequentes vai levar para uma seção com ID fact section. Show de bola, então. Vamos lá. Agora vamos definir a estrutura daquele último elemento lá da barra de navegação, que é o agrupamento dos botões ali de login e criação de conta. Então, bora colocar no div aqui para a gente poder manipular mais facilmente a disposição desses elementos. E eu vou utilizar aqui, veja, eles têm que se parecer com... Esses links são links, na verdade, mas eles têm que se parecer com um botão aqui. Então, eu vou utilizar o próprio elemento button, né, do chat.cn que a gente já adicionou no projeto, para testes, né? Mas nesse caso aqui, eu vou utilizar ele, já que eu já tenho ele ali. Então, eu vou chamar aqui um button para levar à tela de login. Esse button, ele vai ter aqui internamente um link, né? Eu vou ter um link aqui para barra login. Vou colocar o texto como entrar. E aí eu vou ter também um outro link aqui para criar conta, que vai levar para barra. E aí eu posso chamar de register. Opa, pera ainda. Cada link em um botão separado, logicamente, tá? Belezinha, agora sim. Só que eu tenho que passar alguns valores aqui para algumas propriedades desse elemento button do chat.cn. Se a gente entrar aqui na implementação dele, a gente vai ver que ele recebe algumas propriedades. Vamos ver aqui, ó. Além do class name, né? Da lista de classes. Eu tenho uma propriedade variant, eu tenho uma propriedade size e eu tenho uma propriedade asChild. Belezinha. A propriedade variant vai definir, então, uma variante ali da estilização desse botão. O padrão é default, então ele vai pegar a cor de plano de fundo, né? Aquela cor primária que a gente definiu, que nós definimos, né, no tema. Eu tenho uma variante descriptive, outline, secondary, ghost, link. Vamos lá, como é que vai ser? Vamos olhar aqui no nosso Figma. Bom, eu vou ter aqui como botão de maior importância aqui, o de criar conta. Então, ele vai pegar essa variante default que já pega aqui essa cor de plano de fundo primary. O botão de entrar, que leva para a página de login, ele vai ser um botão secundário aqui. Só que eu não vou usar o secondary. Eu vou usar, nesse caso aqui, o ghost. Porque esse ghost, ele aplica, ele estiliza o botão sem uma cor de plano de fundo e sem nenhum tipo de borda ali aplicada. Então, você vai ver ali somente o texto do botão. Mas quando você passar o mouse por cima, a gente vai ter um hover aplicado aqui para mudar a cor de plano de fundo, tá? Vocês vão ver como é que isso vai funcionar lá. Então, eu vou passar aqui, ó, variant ghost. Eu também tenho que especificar o tamanho desse elemento de botão aqui, e eu vou passar LG, isso aqui também está especificado lá. Nós temos o default, né, pega um H9 aqui, né, XS, SM, LG, então eu vou pegar essa variante maior aqui. Belezinha. E eu tenho que passar aqui no final a propriedade asChild. É uma propriedade booleana, então se eu passo ela aqui, eu já estou passando o valor true para dentro dela. Por quê? Porque nesse caso, eu não quero renderizar, eu não quero que a renderização desse elemento, desse componente lá no final das contas, né, o HTML final, seja uma tag button. Eu quero que seja, de fato, a tag interna aqui, a filha, né? Que é uma tag A, é um link, certo? Então, por isso que eu passo esse asChild aqui. Nesse outro botão, eu vou deixar ele como default, para pegar aquela estilização de botão primário mesmo, né? Com a cor de plano de fundo primary. O size, só para garantir a consistência aqui, eu vou passar também LG e também um asChild. Belezinha. A gente já pode startar aqui o nosso ambiente, né, o nosso servidor aqui de desenvolvimento com npm rundev. Então o Vite vai subir aqui um servidorzinho de desenvolvimento. Vamos visualizar como é que isso aqui já está ficando. E, beleza, cadê? Eu não estou chamando ainda, será? Vamos lá no nosso app tsx, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Claro, a gente não importamos aqui ainda, né? Então vamos importar aqui esse componente, belezinha. Agora sim, show. Enfim, a gente vai ter que ajeitar bastante coisa aqui ainda, né? Mas já estão aparecendo aqui os dois botões, entrar e criar conta. E aí veja aqui, o botão de entrar, ele aparece sem nenhum tipo de borda ou cor de plano de fundo, né? Mas quando você passa o mouse por cima, ele tem esse efeito aqui aplicado, né? De mudar a cor do texto e a cor do plano de fundo, de acordo com variáveis que você definiu lá na sua estilização, né? No seu tema. A gente for aqui, ó, a variante Ghost, ela vai pegar o quê? Ela vai pegar essa cor Accent, que ela está
definida aqui no index CSS. Vamos procurar ela aqui rapidinho. Ó, tá aqui, essa cor. Belezinha. Vamos continuar então aqui. Bom, nesse header aqui, eu já quero aplicar aqui algumas classes aqui para estilizar esse header. E a primeira coisa eu quero deixar esse cabeçalho fixo, né? Então a barra de navegação ela vai ficar fixa ali na página. Então o usuário pode rolar ali a página, mas a barra de navegação sempre vai ficar aparecendo ali no topo. Então eu vou definir aqui, usar a classe stick para ele definir um position stick aqui, tá? É assim que a gente consegue deixar ela fixa. Só que quando a gente está usando stick, eu preciso especificar em que ponto ali, né? Qual a posição de fato onde aquele elemento ele vai ficar fixo na visualização. Então eu vou dizer que ele vai ficar fixo no topo, tá? Então top 0 aqui. Então ele vai aplicar uma propriedade top com valor 0. Belezinha. O que mais que a gente precisa especificar aqui de estilização para o header, né? Bom, vamos voltar aqui para o nosso design para a gente visualizar aqui, ó. Bom, eu quero ter uma linha aqui separando, ó, um separador visual, delimitando muito bem aqui a área da minha barra de navegação. Bom, isso aqui eu posso alcançar com uma borda só na parte inferior. Então, é assim. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou aplicar um border B. Esse B aqui é de bottom, né? Então, ele aplica uma borda na parte inferior aqui desse elemento. E ele aplica, olha só, vamos ver aqui se ele vai mostrar. Ele aplica uma borda básica de 1 pixel, certo? E pegando a cor padrão aí. Só que eu quero definir a cor, né? Eu quero colocar aqui para essa borda a cor que está definida lá no nosso tema, né? Lá no nosso design system, lá no index CSS. Que é justamente essa cor com a variável border. É um cinza, né? Uma tonalidade de cinza mais clara. Se a gente for aqui, ó, a gente vai ver que tem essa cor aqui definida. Então, ele já cria essa borda inferior e já dá esse efeito dessa linha separando aí a área da barra de navegação do conteúdo. Show de bola. Mas eu preciso também garantir que essa barra de navegação ela sempre apareça por cima dos demais elementos, ok? Então, eu vou aplicar um z-index aqui. No tailwind, eu utilizo o prefixo z, traço e um valor aqui. Então, por exemplo, Z50, ele aplica um Z-index com valor 50, então isso já vai garantir que esse elemento ele sempre vai ficar em uma camada acima dos demais elementos da página. Por fim, eu quero aplicar uma cor de plano de fundo aqui, eu vou usar uma cor que a gente tem definido lá no nosso Design System, né, BG Card, né, no caso a cor Card, aqui para o plano de fundo, mas eu não quero essa cor totalmente opaca, eu quero com uma leve transparência, então eu vou colocar com 80% de opacidade. A gente pode controlar, né, a opacidade aqui de uma cor com a barra aqui no final, certo? Tu coloca a barra e um valor aqui de 0 a 100, beleza. Então vou deixar levemente transparente. E também vou aplicar um efeitozinho que vai ficar bem interessante aqui, que é um efeito de desfoque desse fundo. Já que o fundo vai ficar transparente, um pouco transparente, né? A gente vai conseguir visualizar um pouco ali do conteúdo que está passando por debaixo da barra de navegação enquanto o usuário está rolando. E aí, se a gente adicionar um efeito de desfoque, a gente vai ter um efeito bem interessante, que é um efeito ali de um fundo meio translúcido aí para essa barra de navegação. Vai ficar legal, vamos lá. Como é que a gente pode fazer aqui para aplicar um efeito no plano de fundo, né, no background de um elemento? A gente vai usar a classe backdrop, e aí eu vou escolher o tipo de filtro que eu quero aplicar, no caso é um blur, né, é um desfoque, é um blur, e a intensidade desse desfoque. Eu vou colocar aqui MD. Vocês podem dar uma olhadinha nos valores que cada variação vai aplicar, mas o MD, olha, aplica um desfoque de 12 pixels. Belezinha, então, feito isso, vamos utilizar aqui o nosso elemento nave. Primeiro, vamos ver como é que tá ficando lá, né? Vamos aqui para o navegador e belezinha, a gente já tem aqui a bordazinha aparecendo aqui, tá? O efeito ele tá sendo aplicado aqui, a gente só não consegue visualizar porque não tem conteúdo aqui para poder ver algum conteúdo por trás desse elemento, mas bora continuar aqui. Na nossa classe nave é onde de fato a gente vai organizar isso daqui, porque os elementos dessa barra de navegação estão todos juntos aqui um abaixo do outro, né? Não é isso que a gente quer não. A gente quer então que eles apareçam um ao lado do outro e aí para isso eu vou utilizar Flexbox aqui para me ajudar. Então vou aplicar o Flexbox aqui na classe, na tag nave e vou logo alinhar aqui esses itens então, verticalmente, item center, e vou distribuir os espaços horizontalmente. Então a gente vai usar um justify between. No mais, esse elemento nave ele também vai ser um elemento que vai servir como um container, tá? Então eu não quero que aconteça isso que está acontecendo, olha. A logo aqui na margem esquerda e os botões lá na margem direita, em uma tela de tamanho maior, né? Eu não quero que isso aconteça. Eu quero ter um limitador aqui de largura e aí nós já temos uma classe definida para isso lá no nosso index CSS que eu falei na aula passada, né? O container main, e é justamente aqui que eu vou aplicar ela. Então, ó, container main, então eu vou ganhar, eu vou ganhar esse comportamento de container, limitador de conteúdo e a centralização desses elementos. Belezinha, no mais eu quero encorpar um pouco mais, quero dar um pouco mais de corpo aqui para essa barra de navegação, ela tá muito estreitinha aqui, eu vou aplicar um padding aqui vertical. Então para isso, Y, tá, o padding e o Y é do eixo vertical, né, é superior e inferior, e eu vou aplicar com fator 3 aqui, então ele vai aplicar um padding de 12 pixels, tanto na margem superior como na margem inferior, já tá ficando um pouquinho melhor aqui. Agora eu vou trabalhar internamente aqui
nesse agrupamento dos botões aqui para dar um gapzinho neles aqui e também nos itens de menu. Bora lá então. Vamos lá para a div que envolve os botões de entrar e criar conta. E aí aqui eu vou aplicar um flex e um gap de um gap fator 2, 8 pixels. Deixa eu ver se vai ficar legal. Eu acho que para mim tá ok. E aqui eu vou aplicar, né, nos links, eu vou aplicar mais uma vez flexbox e um gap de fator 4. Então ele vai aplicar 16 pixels entre um item e outro aqui de menu. Em telas maiores, talvez esse espaço aqui de fator 4, né, 16 pixels, ele vai ficar pequeno. Então vamos pensar o seguinte, a gente pode aplicar uma regra aqui baseada em mid query, né, em um breakpoint. Eu vou pegar aqui um breakpoint de LG, que eu já expliquei para vocês na aula passada, e eu vou dizer que em telas acima de 1024 pixels eu vou aplicar, na verdade, um gap de fator 8, ou seja, 32 pixels. Então a gente volta aqui, esse espaço ele já aumenta aqui, mas se eu vir aqui inspecionar e colocar em modo de responsividade, a gente consegue perceber que se eu diminuir aqui essa área de visualização, o padding já se ajusta ali para 16 pixels, aumentando, né? Quando eu chego nesse breakpoint, ele pega esse padding aqui, na verdade gap, né, de 32 pixels. Belezinha, então temos aqui a nossa barra de navegação, pelo menos a estrutura definida, e aí eu vou só aplicar algumas regrazinhas de estilização nos textos aqui dos itens de menu. E nos botões, talvez. Deixa eu ver aqui. Vamos primeiro para os itens de menu aqui. Então, dentro desse meu primeiro link aqui, eu vou colocar algumas classes para estilizar esse texto. A primeira delas eu quero que esse texto aqui, ele pegue uma cor, né? Text, muted, deixa eu ver. Muted foreground, se não me engano. Vai ficar um pouco mais apagadinho, né? Não vai pegar o preto total, né? Ele vai ficar um pouco mais apagadinho. Belezinha. É exatamente isso que eu quero. Mas eu também quero adicionar um pouco de bolding aqui, de negrito nesse texto. Como é que eu faço? Fonte, tá? Prefixo fonte. E aí você pode trabalhar com variações da fonte. Por exemplo, bold, né? Mas eu não vou deixar bold. Eu vou deixar medium aqui, que eu acho que ele pega o valor 500 aqui pro fonte bold, né? Fonte weight. Isso, belezinha. Ele vai ficar levemente negrito aqui. Um peso de fonte intermediário aí. Beleza. O que mais aqui? Eu vou aplicar também um hover aqui. Beleza, vamos lá. Vamos adicionar uma variação aqui, né? De classe para quando o usuário passar o mouse por cima desse texto. Eu quero que esse texto passe agora a ter a cor primary. Vai ficar uma microinteração bem interessante, ó. Então eu passo o mouse por cima aqui, ele pega a cor primária aqui do meu tema. E aí eu vou aplicar essas mesmas estilizações para os demais links desse menu de navegação. Então eu vou simplesmente copiar e colar aqui, dar um Ctrl S para salvar e belezinha. Vamos lá voltar, ó. Então passo o mouse aqui por cima, eu vou ter esse efeito aqui de hover. Eu acho que por enquanto é isso, tá? Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou finalizar essa videoaula por aqui, para não ficar muito extensa. E aí na próxima videoaula a gente trabalha no logotipo aqui, para fechar a barra de navegação. Porque o logotipo a gente vai trabalhar como um componente também, certo? Se a gente observar aqui no nosso design, o logotipo ele aparece aqui na barra de navegação. Ele vai aparecer lá no footer. Ele vai aparecer também na barra de navegação nas páginas logadas. E ele também vai aparecer nos formulários aqui de login e cadastrar. Então ele vai aparecer em muito lugar, né? Então, logicamente, vai ser um componente aqui para que a gente consiga reutilizar mais facilmente. Então, na próxima aula a gente faz isso. E aproveitamos também e fazemos o commit na próxima aula. Então, é isso, pessoal. Valeu e até a próxima videoaula.